Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula de hoje e a nossa primeira aula de hoje será de matemática. Ontem não teve aula, né? Mas eu amei ter visto cada um de vocês, tá? Então vamos abrir o nosso livro na página 5. O nosso conteúdo é aprofundando a análise das sequências. Então hoje nós vamos ver as seguintes situações. Vamos observar essa sequência, né? E nós vamos identificar a regularidade e completar essas sequências de números, só explicando o que é regularidade. Bem, gente, regularidade é a ordem ou padrão de uma sequência. Então vamos ver aqui. Nós temos os números 0, 2, 4, 6, 8. Agora você vai responder que regularidade você descobriu nessa sequência. Então, você pode perceber aí os números, eles foram aumentando. Então, eles foram aumentando como? De 2 em 2, certo? Então, vocês coloquem essa resposta aí. Agora, esse segundo pontinho que você vai responder sozinho, tá? Pergunta, quais seriam os 3 próximos números dessa sequência? Então, ao terminar esses quadrinhos que já estão aí, quais seriam os 3 próximos? Então, quais seriam os 3 próximos números? Então, faça essa, tá bom? Para você descobrir qual seria essa sequência. É a mesma coisa. Vai aumentando de 2 em 2 e assim você vai descobrir quais são os próximos números, certo? Então, gente, é isso. Então, vamos fazer essa atividade. Ainda vou explicar mais esse outro exemplo aí, tá? Ainda na página 5, nós vamos observar os números 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. Eles são múltiplos de 2. Então, dizemos que os números são múltiplos de outro quando esse número resulta da multiplicação de número natural por todos os outros números naturais, certo? Como assim, professora? Calma, vou explicar, bem simples, tá? Então, nós podemos observar esse exemplo, que os múltiplos, eles são o quê? Eles são os resultados da multiplicação entre os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E também o número 2, certo? Também nós podemos dizer que os resultados da tabuada de 2 são os múltiplos de 2. Podemos assim, então, obter os múltiplos de 2 de duas maneiras. A primeira maneira é o quê? É contando de 2 em 2 a partir do número 0. E a segunda maneira é multiplicando por 2, certo? Porque o 2 é um número natural. Vamos ver agora esse outro exemplo aqui, ó, que está no livro de vocês na página 5. 2 vezes 0 é igual a 0. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. E 2 vezes 3 é igual a quê? A 6. E 2 vezes 4 é igual a 8. E assim sucessivamente vocês podem ver os demais números aí, tá? Neste exemplo. Então, já vimos que a sequência 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22
composta de múltiplos de 2. Esse número também são divisíveis por 2, ou seja, 2 é um divisor dessa sequência. Dizemos então que um número é divisível por outro quando quando a divisão ela é exata, certo? Ou seja, apresenta resto zero. Nós já vimos, tá certo? Então, quando o resto é zero, essa divisão é exata, certo? Então, essa é outra maneira de definir os múltiplos. Podemos dizer que o número ele é múltiplo de outro quando o resto da divisão entre eles for igual a zero, certo? Parece ser um pouco complicado, mas é bem simples na prática, tá bom? Nós vamos praticar e você vai ver que não é tão complexo assim, tá? Então, a sequência, né? Nós temos um outro exemplo. Nós vamos dividir aqui, ó. 0 dividido por 0 é igual a 0. E o resto é 0. Já 2 dividido por 2 é igual a 1. E o resto? 0 também. 4 dividido por 2 é igual a 2. E o resto? 0 também. Então, turma, apesar da sequência ser divisível por 2, como ela é crescente, então nós podemos dizer que ela é formada pelos múltiplos de 2, certo? E para obter, então, uma sequência de múltiplos de um número natural, sempre iniciamos multiplicando por 0, pois o 0 é múltiplo de todos os números naturais, exceto, ou seja, menos dele mesmo. Veja aqui outro exemplo que está na página 6. 6 vezes 0 é igual a 0. Por quê? Porque todo número multiplicado por 0 vai ser igual a 0. É só uma curiosidade. Por que será que o 0 não é múltiplo dele mesmo? Vocês já se perguntaram isso? Então, deixa eu falar para vocês. Porque o número é múltiplo de outro quando a divisão for exata. No caso do 0, nós temos 0 dividido por 0, que é uma divisão sem determinação, ou seja, ela é indeterminada, por isso que ele não é múltiplo dele mesmo. Como eu vou dividir 0 para 0? Então, 0 dividido para 0 é nada, por isso que ele, não é múltiplo dele mesmo, certo? Então, vocês vão responder agora a atividade, essa atividade aí da página 6 também, tá? Responda aqueles 2 pontinhos lá da página 5 e também agora esta atividade aí da página 6, ok? Então, gente, nesse desafio aí da página 6, você vai escrever este desafio em seu caderno, tá? Então, vocês vão escrever os 10 primeiros termos dessas sequências, da sequência dos múltiplos destes números que estão aí, certo? Vamos aí o item A da página 6, diz assim, ó, os 10, primeiros múltiplos de 3. Aí você começa assim, vou dar o exemplo desse daí, vocês vão fazer o resto, tá? Então, você começa 0,3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. Ou seja, vocês vão aumentando os números de 3 em 3. Depois você vai para o item B, certo? Já no item B, você vai aumentando de 5 em 5. Sempre começar com o número 0. Já no item C, você vai aumentando de 6 em 6.
No item D, você vai aumentando de 7 em 7. Lembrando, sempre devemos começar com o 0, certo? Ainda na página 6 tem um questionamentozinho assim. É verdade? Então, pergunta. Os resultados da tabuada de um número são iguais aos múltiplos desse número? Então, essa é a pergunta. Responda aí o que vocês acham. Vocês acham que sim ou que não? Hã? Sim, é verdade. Você escreva aí nessa questãozinha aí. Você coloca sim, é verdade. Pois para formar a tabuada do número 2, por exemplo, é necessário multiplicar qualquer número natural por 2. E o mesmo acontece com os múltiplos desse número. Ponto. Certo? Respondam essa questãozinha aí, tá certo? Dizendo que sim. Responda como a tia falou, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de matemática. Responda aí com bastante capricho. Quando for copiar a curiosidade no caderno, não esquecer de fazer cabeçalho, tá? Sempre fazer cabeçalho, tudo bonitinho, tá bom? Capricha na letra, coloca sempre depois do número, você vai colocar a vírgula, para não ficar tudo misturado. Então, você coloca 0, 3, 6, e assim sucessivamente, tá bom? Não esqueçam de usar as vírgulas. Então, capricha na atividade, manda a atividade, a foto da atividade para a tia poder corrigir, e qualquer dúvida, pergunta que eu vou ajudar. Primeiro pensa, tá? Depois pergunta. Mas se você pensou, não conseguiu, aí é que você manda para mim alguma pergunta, tá, gente? Mas eu espero que vocês tenham aprendido. Então, preste atenção nessas minhas explicações, responda aí direitinho que vai dar certo, tá? Beijos, amei ver vocês ontem, fiquei muito feliz mesmo, tá? Tchau!